graça e a paz do Senhor, amados e queridos. Deus é fiel para fazer na nossa vida, enfim, de maneira infinita, aquilo que Ele tem a realizar. Eu sou a pastora Dina, eu falo diretamente aqui da cidade de Guanambi, Bahia, e é com muita alegria. Deus nos proporcionou, um dia maravilhoso hoje, e nós estamos aqui para compartilhar da parte do Senhor a palavra, porque é a palavra que transforma, que muda nossas vidas e que nos leva a andar conforme o propósito que Ele tem nos chamado. Eu gostaria de compartilhar uma palavra que está no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 6. Fala a parábola da figueira estéril. No versículo 6 diz assim: E dizia essa parábola: Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, e não achando, e disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos venho procurar frutos nessa figueira, e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse: Senhor, deixa esse ano, até que eu escave e a esterque, e dê frutos. Se der frutos, ficará, e se não der, mandará cortar. O Senhor tem nos chamado nesses dias para darmos frutos na sua presença. E nós vemos aqui uma figueira plantada junto com uvas. Então, toda uma preparação de um solo é feito segundo a cultura que vai ser plantada naquele local. E aquela figueira, ela estava ali no meio daquela vinha, ela foi plantada ali. Mas havia uma coisa, aquela figueira ela era observada pelo vinhateiro. Ele vinha observando aquela figueira. E a palavra fala que há 3 anos ela vinha sendo observada. Assim somos nós. Deus nos observa dia após dia, porque Ele quer ver a nossa caminhada e se verdadeiramente estamos dando fruto, se estamos sendo frutíferos, se estamos colocando a palavra de Deus verdadeiramente em nossas vidas e agindo de acordo como Ele tem nos comissionado a fazer. E aí, a palavra diz que um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto e não o achando. Mas diz que já há 3 anos ela estava ali. O fruto dessa videira, dessa figueira, não era visto por aquele homem que procurava. Deus muitas vezes procura nas nossas vidas frutos, mas quando verdadeiramente a nossa alma não está curada, nós não conseguimos ter forças e discernimentos para fazer aquilo que Deus tem chamado para que façamos. E muitas vezes o que vai acontecer conosco é uma paralisia. Quantas vezes você está numa caminhada e você diz: eu vou caminhar, eu vou seguir em frente, eu vou ter projetos, objetivos, e de repente você para nessa caminhada como se você tivesse estagnado, sem conseguir dar mais nenhum passo à frente. Por que isso? O porquê da paralisia? Porque tudo depende da raiz. Se a raiz da árvore tiver adubada, com um bom esterco, ela vai conseguir produzir frutos maravilhosos. Mas se essa raiz não tiver os nutrientes necessários para que essa planta desenvolva e dê frutos, ela não vai conseguir. Então, o que a gente olha e vê aqui? Essa figueira ela já estava há 3 anos sem dar frutos. Mas o vinhateiro disse: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não a acho. Corta para que ocupa ainda terra inutilmente. Mas aí o que ele diz? E respondeu ele, e disse: Deixa este ano, até que eu escave e a esterque,
Muitas vezes Deus faz isso conosco. Tem situações na nossa vida, na nossa alma, que não foram resolvidas. E essas situações que necessitam de cura, do poder do Espírito Santo operando, é necessário que nós venhamos dar lugar. Eu tenho visto muitas pessoas fugindo da cura, fugindo de colocar sua vida diante de Deus, para que Deus cure suas feridas. E aqui esse vinhateiro simbolizando o Espírito Santo de Deus. Ele disse, eu vou cavar e colocar esterco. O que seria cavar? Quando se cava uma planta, se expõe as suas raízes. E nesse escavar, você pode danificar essa raiz e comprometer toda a estrutura dessa árvore. Mas ele disse assim, eu vou cavar e colocar esterco. E é isso que Deus faz conosco, porque o Senhor nos conhece. Quando nós fomos formados no ventre materno, Deus já sabia quem seríamos, o que iríamos fazer na terra. E Ele conhece as dores, a caminhada, as dificuldades que aquela criança veio a sofrer. E o que é que acontece? Enquanto o Espírito Santo cava, Ele nos dá livre-arbítrio de dizer, pode continuar, Senhor, pode mover nessa área da minha vida, porque eu quero cura, eu quero libertação. E à medida que Ele começa a cavar, Ele começa a tirar de dentro de nós aquilo que tem nos paralisado. E Ele vem e Ele põe esterco. Esse esterco simbolizando a graça, a unção do Espírito que é liberada. Quando nós olhamos em Gálatas 5, ela nos fala das obras da carne e dos frutos do Espírito. Então, quando nós nos vemos com o fruto do Espírito, o primeiro fruto é o amor. E quando nós somos envolvidos pelo amor, nós temos alegria, paz, fidelidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Então, nós começamos a exercer a graça do Senhor, porque o nosso espírito começa a ser transformado e ele começa a exercer aquilo que o Senhor falou lá no Jardim do Éden. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha a ele domínio sobre todas as coisas. Então, o que é que nós vemos aqui? Nós vemos homens e mulheres que até agora em sua caminhada têm se colocado de maneira limitada, porque o seu interior precisa de cura, precisa de libertação, precisa que a graça do Senhor possa abundar sobre eles. Enquanto essa graça não é manifesta, quando não damos lugar, eu me lembro de uma situação da minha vida. Eu disse para Deus que eu precisava ir para Brasília porque eu precisava ser curada. E eu agradeço ao Senhor pelo ministério, a comunidade evangélica Sara Nossa Terra. Quando eu cheguei em Brasília, eu fui participar de um grupo com a psicóloga, o nome dela era Anil. Ela era de Goiânia, mas estava em Brasília, e ela começou a fazer um trabalho de terapia em um grupo, e eu fui fazer esse trabalho. Aparentemente, a gente olha e diz assim, eu não tenho nada, eu estou bem, tudo bem, maravilhoso. Mas quando começou o Espírito Santo a cavar, quando o Espírito Santo começou a cavar e expor as raízes, Deus começou a me mostrar qual era o estado verdadeiro da minha vida, da minha alma, no que eu precisava ser curada, transformada e mudada. E ali foi um processo. Eu agradeço muito a Deus por Ele ter me tirado da minha família. Foi muito difícil os primeiros meses lá, mas eu fui assim abraçada. O amor de Deus que os irmãos ministraram sobre a minha vida foram muito importantes nos primeiros meses e anos lá em Brasília. E eu comecei a participar do grupo com a Nil, depois teve outros treinamentos, outros grupos,
outros servos de Deus que trabalhavam nessa área, que puderam vir e começar a ministrar na minha vida. Mas uma coisa maravilhosa é nós sabermos que Deus quer transformar a nossa vida, Deus quer mudar o nosso ser. E as feridas que nos foram feitas na nossa caminhada, Ele quer trazer cura, para que o novo dele entre. Então aqui quando eu vejo esse vinhateiro, eu posso dizer, né, nessa passagem aqui, nesse momento, simbolizando o Espírito Santo, cavando, expondo a raiz. E quando você está num tratamento diante de Deus, que as suas raízes são expostas, que as suas dificuldades, que os seus medos, que os traumas vêm à tona, dói muito. É muito dolorido. E a tendência do ser humano é querer fugir. É querer fugir daquela situação porque ela não quer que seja exposta a sua dor. E eu pude vivenciar isso na minha vida, né? Em vários processos de cura que eu tive que passar na presença de Deus. E eu pude ver Deus maravilhoso trabalhando na minha vida e usando seus servos para que houvesse esse trabalho de cura. Eu agradeço muito também a pastora maravilhosa, a pastora Carmen Soares, foi minha pastora lá em Brasília, que trabalhou muito comigo nos primeiros dias. Já tinha trabalhado comigo em Salvador, né? Nós ficamos 4 anos em Salvador, eu conheci ela, o Bispo Divino, né? E hoje eles estão em Uberlândia. Mas eu agradeço a Deus, porque uma das coisas que Deus faz é trazer a nós pessoas que vão somar, que vão ministrar em nossas vidas, pessoas que já andaram mais um pouco, que passaram por um processo de cura, para que elas ministrem nossas vidas e possamos verdadeiramente caminhar na presença do Senhor. Então eu sou grata a Deus por tudo que Ele fez na minha vida, porque depois desse processo todo, Deus começou a enviar à minha vida pessoas que precisavam ser aconselhada e ajudada. E eu pude servir. Porque a unção que nós carregamos é uma unção que o Espírito Santo traz. E tudo que nós temos vem do Senhor, não é nosso. Nós só administramos na terra para abençoar aqueles que Deus traz até nós. E eu agradeço muito ao Senhor pelas vidas que Ele me confiou a ministrar. E hoje eu vejo pessoas que foram alcançadas pela graça, pela unção que está sobre a minha vida. E aí quando o Espírito Santo começou a cavar dentro de mim, ele começou a me mostrar as áreas da minha vida que precisavam de cura. E esse tempo é um tempo assim maravilhoso. É um tempo que olhamos para nós mesmos. Hoje, quando eu olho para algumas situações que eu vivi no passado, eu digo assim, eu não reagiria dessa forma, eu reagiria de outro jeito. Por quê? Porque Deus nos dá graça para que a gente a cada dia aprenda com Ele, para que o conhecimento do Senhor nos envolva. E Ele diz, né? E respondendo Ele, disse no versículo 8, deixa este ano até que eu escave e esterque. Quando o adubo chega, quando a presença de Deus chega em nossas vidas, é para trazer mudança. É para que a graça do Senhor venha de maneira sobrenatural e comece a trazer cura, e comece a trazer transformação. E você começa a se colocar no lugar de outras pessoas que estão presas, escravizadas. E você tem nas suas mãos os recursos para liberar vidas. Eu lembro de uma situação que eu vivi lá em Brasília. Uma noite eu voltando da congregação, que era pertinho da minha casa, e quando eu vinha voltando, eu morava numa casa que na esquina eu tinha câmeras, né? E à noite, quando eu fechava a minha porta, e às vezes eu olhava lá de fora, eu observava, eu via
um homem, né, já maduro, na esquina, e os traficantes vinham e paravam ali na minha porta para vender drogas para ele. Ele morava naquela rua. Ele entrava no carro, pegava as drogas e saía. E eu, olhando, observando, eu orava e dizia: Deus, liberta esse homem. E eu vendia, e eu não tinha contato com ele, mas eu vendia marmitex. E no horário de almoço, às vezes eu ouvia passar. Mas como Deus proporciona para as vidas, né, salvação, libertação, quando foi um dia, ele entrou lá com fome e me pediu: você pode me vender uma marmita? E eu disse: posso, porque ele era usuário de drogas, né, do crack, né, muito forte. Então, ele entrou. Quando ele entrou, eu servi a marmita, ele comeu, ele disse: eu tenho vários dias sem comer. E aí ele pegou a amizade e começou a vir pegar as marmitas, né, comigo. Quando foi um dia, eu retornando do culto, ele estava em pé na minha porta. Eu não sei qual a circunstância que ele estava ali andando na rua, que à noite sempre ele comprava as drogas. Ele virou para mim e fez assim: vou te pedir uma coisa. Eu digo: o quê? Eu quero que você ore por mim, porque eu não quero mais essa vida. Porque no período que ele ia na minha casa, que eu servi o almoço, eu comecei a falar do amor de Deus e de Jesus para ele. E aí ele pediu a mim: ore por mim, porque eu não quero mais essa vida, eu quero uma mudança. E esse homem foi embora e eu entrei. Mas quando eu entrei na minha casa, a minha alma foi compungida pela dor daquele homem. Eu me coloquei no lugar dele. E aí eu me ajoelhei e comecei a clamar por uma mudança, por uma transformação na vida dele, que Deus o libertasse. Aquele homem era um bombeiro. Ele estava afastado há 2 anos do emprego por causa das drogas. E aí eu comecei a orar ali, em joelhos, clamando a Deus que visitasse a vida dele. Gente, poder sobrenatural. Ele morava umas 3 ou 4 casas da que eu morava. Poder sobrenatural veio, visitou aquele homem lá na casa dele. Ele estava sentado com as drogas e naquele momento ele junta todas as drogas que ele tinha. No quintal, no lado da casa dele tinha um terreno baldio. Ele juntou tudo aquilo, jogou fora e disse: eu não preciso mais disso. Quando é de manhã que eu estou em casa, aquele homem chega sorrindo e dizendo assim: eu estou liberto. Eu não preciso mais daquelas drogas, eu joguei tudo fora. Os traficantes já vieram me oferecer, já me pediram que eu comprasse. Eu não tenho dinheiro, que eu compro fiado, mas eu disse a eles que eu não preciso mais. E eu comecei a evangelizar aquele homem. Ele foi para a igreja. Aí eu disse a ele assim: agora você tem que se apresentar no seu trabalho. Gente, vocês não sabem, aquela semana completaria 2 anos, era o último dia, e aquele homem seria exonerado dos bombeiros de Brasília por causa dessa situação que ele vivia. Ele tinha 2 anos afastado. Se ele não se apresentasse naquela semana, ele seria exonerado. Aquele homem vai até o quartel, que era lá em Sobradinho, e quando ele chega lá, que o comandante lá recebe ele com muita alegria, que vê aquela transformação, as pessoas estavam pasmas. Como você conseguiu se libertar sem fazer um tratamento, sem estar internado numa clínica? Ele fez assim: Jesus me libertou. E ele começou a dar testemunho naquele quartel. E aí ele fez assim: você sabia que você ia ser exonerado? Essa era a última semana que você tinha que se apresentar. E aquele homem volta, começa a frequentar a igreja, Deus começa a trabalhar na vida dele e ele é liberto completamente. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando o poder e a cura de Deus chega a nossas vidas, nós conseguimos nos colocar no lugar do outro. A verdadeira intercessão brota, a verdadeira libertação chega, a graça do Senhor chega. A família daquele homem me procurou para me agradecer por aquilo que eu tinha feito, porque não havia mais esperança para aquela família, mas para Jesus tinha. Havia uma saída. E há sempre uma saída para aquele que quer.
para aquele que diz que quer uma transformação. E foi isso que eu ouvi. Uma pessoa dependente de drogas, que há 2 anos andava andarilho, maltrapilho, magro, aquele homem recuperou, pegou peso de novo, tudo assim de maneira sobrenatural, através da graça e do poder de Deus. Então, aí Deus começou a trabalhar na vida dele. E eu disse a ele assim, a primeira coisa que você tem que fazer é pedir perdão para as pessoas que você tem mágoa. E ele tinha mágoa do pai, das irmãs, muitas situações. E aí realmente eu vi a conversão. Ele começou a ir e pedir perdão para as pessoas que ele tinha ressentimento. Porque o Espírito Santo começou a cavar na vida dele. E quando Deus começa a nos mostrar e expor as nossas raízes, é porque Ele quer trazer cura e libertação. E eu pude ver o poder de Deus agir de maneira sobrenatural sobre aquela vida, a cura chegar, a libertação chegar, o poder de Deus operar e Deus transformar aquela vida e ele ser restituído ao seu emprego. Então Deus, Ele é fiel. Ele quer fazer coisas grandiosas nesses dias, nas nossas vidas. E uma coisa que eu vejo aqui nessa passagem, deixa que eu escape, deixa que eu vou estercar. Por mais um ano, Deus sempre nos dá uma chance. Ele nunca não nos abandona, mas Ele sempre nos dá uma chance para que verdadeiramente a gente possa dar lugar. Quando você dá lugar, a cura brota. O poder de Deus opera em tua vida, trazendo uma completa restauração. Nesses dias eu tenho me alegrado muito com as vidas que Deus tem trazido para mim, para eu ministrar cura. E eu tenho visto a transformação e o poder de Deus. Não é algo para amanhã. Amanhã eu faço, não. É algo para hoje. E quando eu vejo a resposta de Deus, quando eu estou vendo Deus curando, libertando, porque estão se deixando ser tratados, eu digo, Senhor, eu agradeço pelo que o Senhor está fazendo através da minha vida. Nós somos como fontes a jorrar. A palavra diz, né? Quem crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. O Espírito Santo está em nós, agindo para trazer cura e libertação. As pessoas muitas vezes elas têm medo de mexerem nas suas emoções, mexerem no seu passado, porque elas preferem ficar como estão. Tá tudo bem, eu não vou perdoar, deixa para lá, deixa do jeito que tá. Mas o que Deus quer é trazer cura, para que os rios deles possam fluir na tua vida e você possa mostrar para as pessoas que há um Deus vivo que muda e transforma a sua vida. Eu me lembro de um dia, eu estava num acampamento com jovens e houve uma ministração de cura. E naquele momento, a pastora que estava lá, quando ela veio orar por mim, que ela me abraçou, ela chorava, porque Deus mostrou para ela como estava a minha alma. Minha alma estava em frangalhos, mas ela pôde ver e ela chorava e clamava, Senhor, cura a vida dela, restaura a vida dela. Eu tive muitos cooperadores do reino de Deus que ministraram na minha vida para que hoje eu estivesse aqui. Uma coisa acontece quando você nasce na família de Deus. Você é moldado para andar em família e necessitar do outro. Então você necessita de alguém que te conduza em graça, em sabedoria, em conhecimento e em fidelidade diante do Senhor. Mas aqui a palavra diz que depois que ele escava e esterca, ele diz, se der fruto ficará, e se não, se mandará cortar. Deus não quer cortar ninguém, mas Ele quer que você dê frutos, mas Ele quer te curar. Porque o azeite que Ele quer derramar sobre sua vida, o seu vaso não pode estar trincado.
Porque se o seu vaso estiver trincado, o azeite vai escorrer. Ele quer um vaso que foi restaurado por ele, pelo poder do Espírito. E eu quero dizer para você, o vinhateiro está atento. Ele procura frutos nessa árvore que é você. E se você der lugar, Deus vai curar você, tratar as feridas e te levar a um novo nível diante dele, de dependência do Espírito Santo, para que você se mova em fidelidade na presença dele. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos declarar que as feridas são restauradas pelo poder do Espírito Santo. Qual é a tua ferida hoje? Qual é a dor que você está sofrendo? O Espírito Santo te conhece e sabe das suas dificuldades. E Ele quer vir sobre tua vida agora para trazer cura e restauração. Pai, eu quero te louvar por cada vida que está agora ouvindo essa gravação, essa mensagem. Eu quero declarar a bênção do Senhor sendo ministrada agora. Senhor, tem pessoas que sofrem desde a infância, abusos sexuais que sofreram. Senhor Jesus, sentimento, Senhor Jesus, de inferioridade, sentimento de medo, de culpa, sentimento, Senhor, que não servem para nada, que não vai dar para nada, palavras de maldição que foram liberadas sobre corações, e nós vimos pessoas aprisionadas, mas pelo poder do nome de Jesus, eu te peço que o poder do teu Espírito possa ir de encontro a cada coração, a cada vida, que o Senhor venha ministrando, Senhor, sobre esses corações, que haja cura e libertação, aonde há alguém preso em um vício, Deus, que o Senhor possa libertar essa pessoa agora. Assim como o Senhor usou a minha vida para libertar aquele homem lá em Brasília, e como o Senhor tem me usado aqui nessa cidade para libertar, Senhor, vidas, eu declaro esse poder indo de encontro agora, aquele que está encarcerado e algemado. Eu declaro o poder do Senhor que despedaça todo jugo, indo de encontro a essas vidas agora. E pelo poder do nome de Jesus, receba libertação, receba da graça do Senhor, receba a graça do Senhor para perdoar, assim como o Senhor te perdoa. Eu declaro a graça de Deus envolvendo tua vida e você liberando o perdão agora ao seu pai, à sua mãe, ao pastor, seja quem lá te ofendeu, que você possa liberar da graça e da unção e do amor de Deus, para que a vida abundante que o Senhor prometeu venha sobre ti. Deus não quer que você entre em uma igreja e seja um mero espectador. Que você vá e assista um culto. Você é um culto vivo ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. A sua ida à casa de Deus para adorar ao Senhor junto com seus irmãos é o fruto da sua comunhão com Ele. E quando você se achega para celebrar ao nome do Senhor, é porque a graça já foi derramada na sua vida. Não há prisões. Por isso que eu declaro agora que toda prisão na tua vida caia por terra. Que você seja livre de toda prisão na autoridade do nome de Jesus. Que a graça, a unção e a paz do Senhor seja contigo. Gostou dessa palavra? Que essa palavra tocou a tua vida? Compartilhe, se inscreva no canal. Deus é fiel e Ele faz coisas grandiosas. É só crermos de nós, todo o nosso coração. Deus te abençoe. A graça e a paz do Senhor.